Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje eu quero te contar um pouquinho mais sobre como é você falar e o que você precisa falar na sessão de vendas para que você conquiste o seu cliente ou o seu futuro cliente. Bora lá falar sobre isso? Você que está aqui comigo e não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu ajudo você que quer ajudar empresários e empreendedores a ter mais confiança e um método para fazer isso. A gente primeiro precisa entender que uma sessão de vendas, ela só funciona se o cliente tem alguma coisa para resolver e a gente tem a solução que resolve o problema dele. Essa é a primeira coisa que eu quero que você fique aí na sua cabeça. Por quê? Não adianta fazer uma sessão de vendas com uma pessoa que não acha que tem problema para resolver. Se ela não entender que ela tem um problema, não vai adiantar nada. Para que você vai estar ali tentando vender alguma coisa para ela? Então, a primeira coisa que eu quero que você deixe aí no seu radar é: a gente só consegue vender para quem entende que tem um problema para resolver e mais, que a gente consiga ajudá-lo a resolver aquele problema. Então, qual que é o principal em uma sessão de vendas? Uma sessão de vendas que funciona, ela começa com uma escuta muito atenta. Como assim, Karina? Se você está querendo vender alguma coisa para alguém, você precisa, em primeiro lugar, aprender a ouvir. Você precisa estar atento a tudo o que o seu cliente fala nesta sessão. Por quê? Porque tudo o que o seu cliente fala é ouro para você conseguir convencê-lo de que ele precisa de você. Quando a gente chega para conversar com um cliente, futuro cliente, um possível cliente, um novo cliente, o que a gente precisa saber dele? Se for possível, pesquise sobre ele antes. Então, por exemplo, se é uma empresa que você vai visitar, pesquise o site da empresa, entenda um pouquinho o que aquela empresa faz, como é, para você não ir tão cru. Mas tem gente que a gente vai atender e a gente não sabe nada sobre ele. Então, eu começo uma sessão de vendas entendendo um pouco quem é o meu cliente. O que ele está vivendo hoje? Qual é a situação que ele vive hoje? Então eu faço perguntas que me levam a conhecer mais o meu cliente. Então você vai começar a sua sessão de vendas ouvindo o seu cliente e ouvindo muito atentamente. Normalmente, gente, eu não sei vocês, mas eu tinha a vontade de falar mais do que ouvir. E isso é muito comum quando a gente está começando. A gente quer falar, entregar. Só que o principal para a gente conseguir vender para o nosso cliente é ouvir o nosso cliente. E quando a gente entende isso e quando a gente aprende a fazer isso, vocês vão perceber que a sessão de vendas vai ficar muito mais leve, muito mais tranquila. Vai parecer que vocês estão conversando com o cliente de vocês e no final ele fala: como eu faço para começar? Quanto eu te pago? Quando a gente começa? Tem outra coisa que é mega legal, gente, porque a gente acha, antes da gente começar, quando a gente ainda não tem cliente, de que o cliente vai vir com coisas mirabolantes, que o cliente vai vir com perguntas que você não sabe resolver. Mas, se você tiver uma escuta atenta, você vai perceber que os problemas maiores dos nossos clientes são problemas que pra gente a gente fala: mas é só isso que ele quer resolver? É sério, é muito verdade. Tem muita coisa, gente, que pra gente que estuda há muito tempo, pra gente que pesquisa sempre, parece óbvio, mas não é. O nosso cliente precisa da nossa ajuda com coisas, na maioria das vezes, que são óbvias pra gente, mas não pra ele. Mas pra fazer a sessão de vendas, você precisa estar confiante de que você vai dar conta de atender aquele cliente. Porque outra coisa que é importantíssimo na sessão de vendas é a gente acreditar que a gente pode. E isso é outra tarefa que é muito difícil. Tem muitos mentorados que começam comigo e que eles não acreditam que eles podem ajudar o cliente que está ali na frente deles a resolver o problema que ele tem. E se você não acredita que você pode ajudar o seu cliente a resolver aquele problema,
você vai passar isso para o seu cliente de alguma forma. A gente começa a gaguejar, a gente começa a não saber exatamente o que falar. Então, a primeira coisa é a gente se preparar para uma sessão de vendas. A gente precisa estar acreditando de verdade que a gente vai conseguir ajudar o nosso cliente a resolver o problema dele.